nós vamos ministrar uma palavra com o tema As 7 Colunas do Lar. Amém? Para isso eu vou pedir para você abrir, por favor, a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 1, é o que nós vamos ler aqui. Provérbios 9, verso 1. A sabedoria construiu sua casa, ergueu as suas 7 colunas. A sabedoria construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nesta noite, pedimos assim a direção do Senhor, a tua misericórdia, a tua graça para a ministração desta palavra hoje aqui. Eu te peço, meu Deus, que cada coração seja alcançado, cada vida aqui que veio seja alcançada pela palavra do teu amor e do teu poder. É o que nós oramos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, quando nós falamos sobre este tema, antes de tudo eu tenho que entender algumas coisas. Quando nós pensamos no lar, na família, entendemos que existe uma estrutura, existe uma base sobre a qual a nossa família, as nossas casas, elas devem estar firmadas. Nós sabemos que hoje em dia a família tem sido alvo de tantas coisas, não é verdade? Parece que há todo um complô, sabe? Há toda uma trama do inferno contra as famílias hoje. Por isso que é importante nós estarmos cada vez mais fortalecidos naquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre isso, sobre as nossas famílias. E a base para a família, claro que é uma vida de sabedoria. Só que tem uma coisa, eu tenho que me lembrar com você, do que a Bíblia fala sobre a sabedoria. Porque ainda no capítulo 9, no verso 10, a Bíblia diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, a sua prudência. Então, quando nós pensamos, como no texto anterior, que diz assim, que a sabedoria, ela já construiu a sua casa sobre 7 colunas, eu vou entender primeiro também, que o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. Então, os nossos lares, a nossa casa, deve estar fundamentada sobre a sabedoria, sobre o temor do Senhor. Amém, queridos? Então, isso é um grande desafio para todos nós. Vamos ver aqui nesta noite, é baseado no texto de Tiago, capítulo 3, verso 17, sobre as 7 colunas do lar. O texto de Tiago, capítulo 3, verso 17, diz assim: mas a sabedoria do alto vem, melhor dizendo, mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e hipocrisia. Nós lemos no primeiro texto que diz o quê? A sabedoria construiu a sua casa e estabeleceu sobre 7 colunas. São as colunas que nós vamos falar nessa noite. A sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, querido, eu entendo que nós temos que analisar nessa noite quais são essas 7 colunas. Esse é o nosso desafio. Umas 7 colunas para que todo casal, toda a família esteja estabelecida. É uma estrutura, é o que nós vamos ver hoje aqui.
Porque um grande problema hoje é que encontramos lares sem isto, sem estrutura. Quantas vezes que você, na escola, por exemplo, eu vou ali na escola, tem aquelas reuniões de família. Outro dia teve uma reunião, né, de pais e mestres lá e tal, e aí foi convidado o pessoal do conselho tutelar aqui da cidade, e entre outras coisas, o que eles falaram? Eles falaram assim: olha, que nós temos visto hoje muitos lares sem estrutura, sem fundamento, lares sem colunas, sem nada para segurar, sem nada para sustentar. Nós vemos famílias estabelecidas em quê, irmãos? Em interesses, pessoas que se unem por causa do dinheiro. Tem pessoas que se casam, constituem a família porque o rapaz é bonito, porque a moça é bonita, mas nada disso vai conseguir sustentar essa família por muito tempo. Pessoas que querem construir um lar baseado num erro, na destruição de um outro casamento, na traição. Então nós temos que entender que há um padrão da palavra de Deus, sobre o qual as nossas famílias, sobre todo casamento, deve ser estabelecido. Há um padrão. É interessante que nesses dias eu encontrei várias matérias falando sobre questão de família. E todas elas, irmãos, vão falar das deficiências daquilo que a gente vive hoje como família. A falta de disciplina dos filhos, ou melhor, dos pais para com os seus filhos, a falta de amor no casamento, o trato do esposo para com a esposa, tudo isso, e nós vamos ver aqui nesta noite. Amém, queridos? A primeira coisa que a palavra diz é que a sabedoria do alto, ela é primeiramente pura. Antes de tudo, ela é pura. Quando eu falo de pureza, o que é pureza, querido? O que nós entendemos hoje por pureza? Porque a pureza é uma prática hoje extinta. É uma prática extinta. Porque traduzindo melhor, a pureza, ela equivale ao temor do Senhor estabelecido no nosso coração. O temor do Senhor como princípio nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de tratar as pessoas. Porque pureza, irmãos, quer dizer a ausência de maledicência e de maldade. Pureza. Só que o problema é que nos nossos dias, a pureza, ela tem sido mal interpretada. Esse termo é mal interpretado. O que as pessoas entendem como sendo pureza hoje é algo sujo, é algo permissivo, é algo maligno. Existem palavras que estão desaparecendo: pureza, pudor. É quase impossível você ser levado a sério hoje, se você for falar sobre pudor, sobre moral, sobre respeito. E a pureza, querido, veja só, irmãos, a pureza hoje, como é o entendimento do que é a pureza hoje? As pessoas pensam que elas podem fazer qualquer coisa, digamos, já que a pessoa não tem um entendimento do que é o pecado, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode se insinuar, ele pode praticar qualquer coisa, sem, entre aspas, maldade, mas não teve maldade nenhuma, eu não feri ninguém, foi tudo com muita pureza. Se eu não feri ninguém, ferir quer dizer matar o outro. Se não matou ninguém, é puro. Então assim, é difícil falar hoje sobre meninas e rapazes também, não só as moças, também os rapazes que se casam virgens. Já é difícil falar de gente que se casa, que se casam puros, que não entregou o seu coração a tantas coisas neste mundo.
ou que se já viveu algo no passado, quando não tinha um entendimento da verdade, que se guardou e deixou que Deus restaurasse a pureza do seu coração. É isso que nós precisamos. E nós vamos tolerando isso. 1 Tessalonicenses 4:7 diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus não nos chamou para a impureza. Deus nos chamou para vivermos uma vida na sua presença, querido. Porque a pureza, ela não fala apenas de valores, pureza não fala apenas de princípio, mas pureza diz respeito às minhas motivações também santificadas, sabe? Então eu quero te dizer assim, dentro do ambiente do casamento, da família, mas vamos falar primeiro do casamento. Toda vez que um casal ou um dos cônjuges, ou os dois, age de forma sensual, fora do ambiente do casamento, isso é impureza. A sensualidade da mulher e do marido, da mulher deve ser para o seu marido, para o seu esposo, e do homem para a sua esposa, e não para fora. Existem pessoas, mulheres principalmente, porque os homens, eles eles tem muito homem, sabe, o cara é casado, ele tem dificuldade de dizer, a mulher se arrumou e falou: você está linda hoje, olha como você está linda. Ele tem dificuldade de elogiar a sua esposa, ele quer elogiar a esposa dos outros. Mulher dos outros, ele vai elogiar. Passa uma pessoa na rua, ele mexe. E fora, nem vamos falar também aqui os comentários que saem. Uma outra coisa, aí a gente fala do homem, mas e a mulher? Que muitas vezes, por não receber um elogio do seu esposo, ela se veste, porque tem aquela coisa que fala que a mulher se veste não é para o marido, ele se veste para a outra, né? Se veste para a outra olhar que ela está bonita. Mas tem gente que se veste para as pessoas lá fora elogiarem. Tem gente, meu irmão, que está tão a perigo que gosta de passar na frente de construção, para os pedreiros ficar mexendo ali. Não é o que o pessoal fala, que se a mulher tiver com a autoestima lá embaixo, é só passar perto de uma construção que já era, né? A galera valoriza qualquer coisa. Então é assim. Tem gente que está vivendo disso, irmão. Toda vez que a pessoa se insinua, que ela leva então essa sensualidade para fora do ambiente do seu próprio casamento, está sendo impura. E toda vez que traz também algo de lá de fora para dentro do casamento, está sendo impuro. O cara que, para ele se estimular, ou a sua esposa sexualmente, ou de qualquer forma, tem tanta gente aí buscando coisas fora. Buscando coisas, aí vai surgindo um monte de aberrações. O mundo está cheio de aberrações. Agora surgiu uma prática aí chamada de ecossexuais. A criatividade é uma área que está muito ativa lá no inferno, não pode ser. Ecossexuais, o pessoal que agora pratica sexo com as coisas da natureza. Mas essas coisas vão surgindo aí, irmão, porque todo mundo vai achando tudo normal. Não é? Se pode ficar homem com homem, mulher com mulher, menino com mulher, menino com homem, menina com não sei o quê. Então vai ficando normal, vai perdendo a graça e a coisa vai se multiplicando, porque a palavra do Senhor já nos diz que ao multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É um negócio complicado. E isso, agora vem uma coisa, eu falei dentro do casal, mas no ambiente da família deve haver pureza também no trato com os filhos. Cuidado, são cuidados mínimos e básicos. Minha irmã, meu irmão, seu filho está crescendo, sua filha está crescendo. Então muitas vezes existem pais que não têm cuidado
né, como é que está vestido dentro de casa, com o filho ou com a filha, vocês estão crescendo, às vezes a pessoa está mais à vontade, mas não tem que expor o seu corpo. A exposição do corpo hoje é uma coisa muito natural e comum. Né, outro dia eu estava conversando, não sei, foi com o Giovano, foi falando de um cara que ele sai com a mulher dele, esses negócios que tem hoje, que as mulheres saem com um shortinho que dá para ver assim a parte, digamos assim, daqui de trás tudo, né? Aí eles andam na moto, o short vai aqui para a cintura, e ele fala, não, é normal, acho lindo. Todo mundo, irmão, o negócio hoje é complicado. Então, qual é o nosso padrão? A palavra de Deus nos diz que nós temos que andar em santidade. Então a mulher, ela não tem que ser sensual, ela tem que ser bela. O homem, ele tem que ser um homem bonito e não sensual. Então cuidado com as conversinhas mole, cuidado com tanta coisa aí. Aí depois a pessoa, ele não consegue olhar para a esposa e tem respeito, porque aquilo vai se perdendo. Mas por quê? O primeiro fundamento da família é a pureza. Sem isso aqui, o restante vai se quebrando, porque nós vamos ver lá mais adiante sobre algumas coisas, quando a gente chegar na parte de sem hipocrisia, como é que eu vou chamar a atenção do meu filho para alguma coisa que ele está fazendo, se ele não encontra em mim pureza. E agora, deixa eu te dizer uma coisa para que vocês tenham um entendimento. Um dia irmão, aqui tem mais adultos, só tem poucas crianças aqui, então eu não vou falar muita coisa rasgada não, mas vocês me aturem aí. Um dia no caso, eu tenho uma senhora, né, eu ouvi contar de uma senhora, a irmãzinha que o marido morreu e tal, ela já, senhora, já, e aí ela pegou e falou assim, o meu marido era um santo, e ela contando, né, para uma outra irmã, que inclusive falava para casais, ela dava palestras para casais, aí falou, meu marido era um santo, ele nunca me viu sem roupa, ele falou assim, coitado, não sabe o que perdeu, né, não sabe o que perdeu. Eu falei, irmã, você nunca te viu sem roupa, como é que é, né, o movimento lá, como é que era? Ele falou assim, não, tinha uma roupa que tinha um buraquinho lá embaixo. Então, irmão, nós não vamos confundir pureza, nós não vamos confundir pureza com esse tipo de aberração. Deus criou, o que eu entendo, Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. O ideal é que, se eles estão casados, se os dois são uma só carne, o melhor é que não haja vergonha entre eles, e todos conheçam, um conheça o corpo do outro, e que tenha prazer nisso. Entendeu? Porque muitas vezes, é como eu estou dizendo, o grande problema é que, olha só o que acontece, a mulher se insinua para os homens lá fora, e o homem só tem atenção para as mulheres lá fora, e eles nunca conseguem se entender dentro do casamento. O único ambiente onde nós podemos falar sobre sexualidade de uma forma respeitosa, que santifica e agrada a Deus, mesmo dando prazer para ambos, para o casal, é dentro do ambiente do casamento. Fora disso, querido, é pecado. Porque Deus, quando Ele criou Adão, e depois Ele fez Eva, a Bíblia não diz que logo eles tiveram filhos, mas a Bíblia diz que eles estavam nus, mas eles não se importavam com a nudez um do outro. Havia pureza, mas eles já se conheciam, irmãos, eles já se conheciam, já se entendiam. É tanto que não tem nenhum capítulo da Bíblia lá falando como Deus ensinou a Adão, falou, Adão, vamos te ensinar aqui como é que você faz filho. Não, eles já entendiam isso, era algo comum entre eles. Então, que eu já vi umas histórias aí dizendo assim, que a mulher converteu e depois, né, não queria mais namorar, virou uma bagunça doida e tal, não sei o que, o marido virou aquele negócio. Então, meu irmão, pode ter certeza, ela está aprendendo isso, não é na Bíblia, eu não sei quem é que está ensinando isso aí. Tem muita coisa acontecendo hoje, mas a questão é que deve haver pureza. Deve haver pureza no casamento. Deve haver pureza, deve haver amor e santidade. Amém, queridos? Vamos lá? Segunda coisa, a Bíblia diz que o segundo fundamento, que a Bíblia diz, a pureza, a sabedoria é também pacífica. Então ela é pura, mas também ela é pacífica, porque a paz é a marca do Filho de Deus.
A pessoa que ele diz que serve a Deus, ele entregou a vida dele para o Senhor Jesus, ele tem que viver em paz. Isso é uma característica dele. Tem muita gente que vive com tanto problema, tanta culpa. E quando eu falo sobre culpa, eu estou falando de pecado sem arrependimento, que ele poderia se arrepender e se livrar dessa culpa, confessando o seu pecado a Deus. Ele vai juntando coisas e ele vai vivendo com muita culpa, ou algo gerado pela própria religião, e que não tem nada a ver com Deus. Porque nós estamos falando aqui sobre vida com Deus, vida em família, e isso não tem nada a ver com religião. Mas muitas vezes a religião traz para o homem culpa e mais culpa, e não tem como ele se livrar disso. Ele vai ter que sempre fazer alguma coisa para estar ao padrão daquilo que Deus espera dele. Mas nós já falamos aqui alguns dias atrás que para eu adorar a Deus eu tenho que ter uma identificação com o sacrifício de Jesus. Então eu vou buscar viver a minha vida santa, eu vou caminhar em paz com o Senhor, mas eu não serei forte por mim mesmo, mas pelo Senhor. Ele é a minha força, e Ele é a nossa garantia de que nós vamos continuar de pé. Não está isso em nós. Mas quando nós falamos sobre a paz, o que a Bíblia nos diz, queridos? Mateus 5, 9. A palavra diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Porque a paz, irmãos, sugere um espírito de reconciliação no lar. Espírito de reconciliação. Porque tem uma coisa que vem destruindo os lares, as famílias, é a violência, seja ela física ou verbal. Porque às vezes talvez você ouve falar de uma mulher ou de um homem, que não é só mulher que apanha, tem homem também que apanha da mulher. E aí você vê violência dentro de casa. Mas quantos lares são destruídos porque um dos cônjuges agride o outro verbalmente? Você não presta, você não dá para nada, é o cara que xinga a mulher. Eu já vi cada coisa terrível. E vi casamentos sendo destruídos, sabe por quê? Às vezes a irmãzinha, ela estava até bem, mas a qualquer erro, a qualquer falha, tudo era jogado em cima dela. Na primeira oportunidade, quando ela se viu livre das garras ali do seu marido, o casamento acabou. Na primeira oportunidade que ela teve, que saiu de um pouco daquele ambiente, estava perto de pessoas que de certa forma traziam um pouco de afirmação para ela, onde ela podia servir em paz, e mesmo com as suas dificuldades, ser aceito com os seus erros. Porque acontece, querido, que muitas vezes o orgulho atrapalha muito no que diz respeito à paz no lar, porque nós não queremos admitir erros, e estar certo o tempo todo é uma coisa muito difícil. Se tem um negócio difícil, é você estar certo estando errado e querer provar que está certo. Errou, me perdoa. Acaba com isso, resolve logo. Uma coisa que eu tenho ensinado para os irmãos é que, principalmente aos homens, aí os irmãos vão ouvindo aí, é que a gente entende, nós entendemos segundo a palavra, que o homem, ele é o cabeça do seu lar, da sua família, ele é o sacerdote. Então, meu filho, deixa eu te entender, aliás, deixa eu te falar uma coisa para você entender. Você para de ser marrudinho, bicudo, e entenda o seguinte: se você que lidera a sua casa, então é você que tem que procurar a sua esposa, se houve alguma dificuldade, porque esse é o papel do líder. Você, como líder, tem que ir à esposa, tem que chegar para ela e falar: olha, você não está bem, está desconfortável com alguma coisa. Não é que chegar para a pessoa e agredir a pessoa: você é isso, você é aquilo. Não. Olha, aconteceu um problema, esfriou a cabeça de todo mundo, ficou todo mundo para lá ou para cá, procurando o pé do outro na hora de dormir na cama, né? Procurando o pezinho lá, porque está longe um do outro. E aí, o que acontece?
você vai chegar para ela e falar, olha, você falou algumas coisas, eu não gostei, eu também falei, fui errado, então vamos acabar com isso aqui, me perdoa. Acabou, irmão, você vai dormir mais tranquilo. Eu me lembro de um pastor que eu conheci, ele falou que quando ele casou logo, aí na primeira briga, ele disse que a mulher dele era aqui nordestina, e as coisas que ela falava, tinha que um dia eles brigaram, ela falou, seu cara de jegue. Mas quando ele foi visitar a família dela, aí viu que esse negócio de cara de jegue, um falava com o outro, que nada seu cara de jegue, porque quando falou isso ele ficou bicudo. 15 dias sem encostar na mulher, bestão. Com raiva toda hora, eu pensava assim, não, mas orgulhoso, não, ela me chamou de cara de jegue. Irmão, você vai lá, resolve logo de uma vez. É claro que eu estou dizendo assim, tem que haver respeito, eu falei, né, tem coisas que não precisa dizer, não importa se é a prática da família ou tal, mas assim não precisa dizer, mas a questão é algo que poderia ser resolvido mais rápido. E aí, irmã, se o marido não tem, se ele tem essa dificuldade, ele não procura, é você. E aí é como eu sempre digo, aquele que tiver mais maturidade espiritual, procura logo o outro. E resolve a situação. Porque o outro quer ser adulado, né? Tem gente que gosta de ser adulado. Oh, meu queridinho, minha queridinha, você está certo, você está certa. Tem essas coisas, mas querido, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Nós precisamos entender que o nosso primeiro ofício como pacificadores é gerar reconciliação nos nossos lares. Você entendeu? Você tem que ser um agente de reconciliação na sua casa. O que depender de você, a casa deve viver em paz. Também, porque olha, eu falei do casal aqui, porque aquilo que acontece com o casal se reflete nos filhos. E se houver alguma dificuldade entre os filhos, lá em casa, de vez em quando os meninos estão agitados, brigam um com o outro, eu chego para Lucas e Esté e falo assim, Lucas, como é que eu trato a sua mãe? E como é que você está tratando a sua irmã? Ah, mas é porque ela é isso. Eu falo, não, isso é como é que sua mãe me trata, como é que nós resolvemos as coisas. A gente chama para nós. Entendeu, irmãos? Mas se não há uma harmonia no casal, os filhos não vão conseguir também. Porque o contrário disso, o que é? É aquele negócio, né? Aquela velha história, né? De um que joga a culpa no outro. É como eu já vi situações assim. Da mulher, aliás, do filho, vai ter não sei o que da escola, aí ele chega para a mãe e pede, mãe, eu quero ir, vai ter uma viagem, um passeio da escola, a mãe pede, aí ela vai lá e fala assim, ó meu filho, eu vou falar com teu pai, porque tu sabe como teu pai é, ele não gosta e tal, não sei o que, aí você vai, espera aí que eu falo com você. Aí ela chega lá no ouvido do marido e fala assim, olha, fulano está querendo ir para um passeio da escola, mas não deixa não, é um rebanho de vagabundo. Não tem um que não presta, filho de fulano, aquilo é, sabe, é um bagunceiro, baderneiro, filho de ciclano, filho de não sei o quê, e aí ele vai falar o quê? Não deixa não. Aí ela vai chegar cá e falar, ô, teu pai falou que não pode ir. Ele fica com raiva de quem? Do pai. E agora está chateado com o pai, é filho revoltado com o pai, e confusão, não sei o quê, dando trabalho depois e tanta coisa. E a mãe falou, oh meu Deus, meu filho, mas quem está gerando essa falta de paz no lar? Quem é? Porque eu falei da mulher, mas o homem também pode fazer um negócio desse, apesar de que é mais difícil, né? De uma situação assim. O menino vai direto pedir para ele, né? Mas de qualquer forma pode acontecer. Então nós temos que ser agentes de paz no nosso lar. Terceira coisa, a sabedoria ela é moderada. A moderação vem também com humildade, querido. Moderação e humildade caminham juntas, porque quando alguém é provocado, quando alguém provoca o outro, como é a reação? Ser moderado é isso. Como é que nós agimos quando alguém nos provoca?
Um grande problema também nas famílias é a intolerância. As pessoas são intolerantes, elas não conseguem. Assim, a gente tem paciência com o filho dos outros, a gente tem paciência, sabe, com as pessoas que não são do nosso lar, mas dentro de casa a gente não tem paciência. Uma pessoa entra, chega uma pessoa, está lá na porta, você está passando pano na casa, e aí fala assim: não precisa entrar não, ô fulano, não precisa ficar aí não precisa tirar o sapato não, a sandália, pode entrar, eu limpo. Mas vai um infeliz desavisado de dentro de casa entrar, para ver, ele fica sem as pernas. Não é verdade? Certo que dá raiva, né? Eu já passei pano em casa para gente sujar, dá raiva. Mas assim, o que acontece, querido, é que a gente tem moderação com as pessoas de fora, mas nós não temos com as pessoas dentro da nossa casa. E parece que existem pessoas que estão um passo de brigar o tempo todo, porque falta isso, moderação. Porque uma das ferramentas prediletas de Satanás para destruir as famílias, irmãos, é a contenda. Sabe, briga. Quando acontece um problema sério numa família, todo mundo se une. Mas quando não tem um problema sério, é todo mundo brigando. Você já viu isso por aí? Eu já vi. Pô, briga. Aí precisa um morrer, um tá de câncer, outro que foi assaltado, outro que... Tem que acontecer uma coisa ruim para o povo se unir. Mas eu creio que nós podemos fazer diferente. Um grande problema que também que tem a ver com a moderação é quando a pessoa ela deixa que no seu coração se ajunte, né, ressentimento. Vai atrapalhar, vai ser mais difícil. O perfeccionismo, a intolerância. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos, Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha aí que coisa. É aquele versículo que na outra tradução diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Aqui diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Porque a moderação, irmão, traz o quê? Longanimidade. Longanimidade é o quê? Paciência. Isso quer dizer que tem coisas que você não vai conseguir resolver agora, é a longo prazo. E tem coisas que tem que resolver hoje. Mas se nós tivermos moderação é mais fácil. Quarta coisa, tratável. Presta atenção. O casamento, a família como um todo, é uma ferramenta de Deus para tratar a nossa alma. Para tratar a nossa vida. Porque, irmão, você se prepara. Se você vai se casar, você se prepara. E se quem é casado, apenas preste atenção, se não é verdade. Todas as suas dificuldades, ferida ou fraqueza, vão estar à mostra. Você está convivendo com a pessoa ali. E ela vai ver as suas dificuldades. Agora, o que é interessante é que nós temos que amar o outro mesmo com essas dificuldades. E se tiver amor, aí como nós falamos, moderação, se nós formos dispostos a sermos tratados, a gente melhora, irmãos. Me diga uma coisa: os anos estão passando e você está melhorando ou piorando? Você já parou para pensar nisso? Que a sua versão 2016, ela deve ser melhor do que a versão 2000? Ela tem que ser, você tem que melhorar. Mas tem gente que vai passando o tempo e ele vai piorando. Por quê? Porque ele nunca se deixa tratar pelas situações, pelas coisas, ou até mesmo por uma conversa. Porque tem muito casamento, muitas famílias se dissolvendo, se acabando, irmão, sabe por quê? As pessoas não se submetem a um tratamento.
Você já pensou você viver com uma pessoa que você não pode falar nada com ela? Tá feio, achar ruim. Tá bonito, achar ruim. Se falar que acertou, tá ruim. Se falar que errou, tá ruim. Isso é terrível. E nós temos que aprender, irmãos, e buscar melhorar a cada dia. Como é que eu posso dizer que eu sirvo a Deus, que eu sou um filho de Deus, que eu tenho uma paz, que no meu lar e tal, tem gente que é feliz fora. Ele consegue trabalhar, gosta de viajar, gosta de lidar com as pessoas fora, mas não tem paz em sua casa, porque ele não se deixa tratar. Você pede a Deus: meu Deus, me dá paciência. Me dá paciência, Senhor. Você acha o que acontece? Deus vai te dar paciência. Amém? Mas o que é que Ele vai fazer? Vai dar tudo certo na sua vida. Nada vai dar errado. Em casa todo mundo fala baixinho: oh, por favor. Ninguém vai pisar no seu pé. Você vai ser uma pessoa feliz, porque você pediu paciência. Feliz. Tudo dando certo. Olha o sonho. Agora, imagine alguém estourando esse sonho seu. Você quer ser paciente? Como é que nós somos provados na nossa paciência? Vem coisas para torrar a nossa paciência, mas nós temos que nos deixar tratar. Porque a família, irmãos, como um todo, é um lugar onde nós temos que aprender sobre autoridade, submissão, obediência, humildade, perdão, aprender como amar o outro, mesmo nas diferenças, mesmo quando há erros, há falhas. Se deixar tratar. Por isso que está passando o tempo, você está virando um velho ranzinza, sabe? Ou uma mulher infeliz, amarga, amargurada. Vai passando o tempo, vai ficando aquele velho rabugento, aquele povo tudo rabugento. Por quê? Não se deixa tratar. Também ninguém pode falar nada com você. Uma vez eu vi um vídeo, né, que o pessoal, e era para falar com o amigo, que ele tinha mau cheiro na boca, né, bafo de onça. E aí todo mundo, aí um dia um cara, fizeram uma reunião, o cara sentou do lado dele, amigo, falou: cara, é o seguinte, todo mundo, a galera está comentando, mas eu queria te falar, mas ninguém sabe como falar, mas eu tive coragem. É sério, velho. Sabe por que você não consegue arrumar namorado? Você tem um bafo de onça. Você tem um bafo de onça. Todo. Aí vem um cara de lá com aqueles bom ar, sabe? Aquele negócio, veio lá assim: nós te amamos. Tem hora que não dá para ser assim. Falar a verdade com tanto carinho. Mas se a gente puder aprender, irmãos, a ouvir, se deixar tratar, se a gente tratar, nós vamos melhorar. Se deixar tratar pela esposa, tem hora que ela tem razão, tem hora que é o marido que tem razão, e tem hora que não importa quem tem razão, o que tem que resolver. Quinta coisa, a sabedoria é cheia de misericórdia e bons frutos. Onde tem misericórdia, sempre tem bons frutos, irmãos. 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Porque misericórdia, essa palavra assim de forma literal, misericórdia, quer dizer eu colocar o meu coração nas misérias do outro. Misericórdia, córdia vem de cardia, coração. Miséria e coração. Eu colocar o meu coração na miséria de alguém. Quando eu digo Deus tem misericórdia de mim, eu estou pedindo: Deus, coloca o teu coração na minha miséria, na minha desgraça, na minha dificuldade. Isso é misericórdia. Então, o que quer dizer misericórdia? É não quando Deus
Ele não faz o mal que nós merecemos. Misericórdia quer dizer também quando nós não fazemos com o outro, não agimos, não exercemos o nosso senso de justiça, a nossa maneira de lidar com o outro, segundo aquilo que nós pensamos que a outra pessoa merece. Aquilo que eu penso que o outro merece, eu vou agir dessa forma. Isso é exercer misericórdia. Dentro da família, nós temos que aprender a amar não apenas de palavra, mas exercendo misericórdia. Senão fica aquela situação, um refém do outro. Se um errou, aí não pode falar mais nada, agora eu estou endividado o resto da minha vida. Porque se eu fizer alguma coisa, essa mulher, esse homem coloca tudo na minha cara. Isso não é agir com misericórdia, irmão. Isso é pior do que uma prisão. Entendeu? Quando a palavra diz que a sabedoria, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, quer dizer que eu tenho que fazer o bem. Se você tem que fazer o bem, se você tem que ser educado, primeiramente é com os da sua casa, do seu lar. A gente tem que aprender isso. Você briga com todo mundo, principalmente com os da sua casa. Tem gente que pensa, olha só, é tão difícil isso, irmão. Já imagina aquela pessoa que ela já acorda com raiva do mundo. Eu sei que tem mulher que, a depender da época do mês, ela já acorda com raiva dela, de todo mundo, ela não quer se olhar no espelho e tudo mais. Mas é aí que nós temos que ter misericórdia no trato, não é não? Misericórdia. Em quem não está bem, e nós também, que às vezes não passamos por isso, temos que entender o outro. Está faltando isso, irmãos. Caminhando para o fim, a gente tem aqui sem parcialidade. O sexto ponto. Porque não existe submissão, presta atenção nisso, vamos entender. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Mas não existe submissão sem uma missão. Qual é a visão de Deus, qual é a direção de Deus para a sua casa, meu irmão? Você que tem que direcionar. Tem homens que ele é direcionado pela esposa. Olha, nós vamos para cá, nós vamos para lá. Ele não tem uma atitude. E como é que a sua esposa vai caminhar com você em alguma coisa? Como é que os seus filhos vão te ajudar em alguma coisa, se ele não sabe para onde você está indo? Quantas vezes eu vejo pais, ou no caso até mesmo quando se trata de igreja, líderes reclamando: ah, porque eu estou sozinho nisso. Mas você já falou para as pessoas quais são os planos? Mesmo que seja um plano financeiro, mesmo que seja a construção ou reforma da casa, mas você já falou para o outro qual é o plano? Nós vamos caminhar nessa direção aqui, vamos economizar um dinheiro aqui, porque eu quero reformar aqui a nossa casa. Vamos fazer tal coisa aqui, eu quero trocar o carro. Mesmo que seja uma coisa simples, ou dizer: olha, nós vamos caminhar nessa direção aqui, nós vamos servir a Deus dessa forma. Você já falou para o outro qual é o plano, qual é a direção, para onde é que vocês estão indo? Ou você só sabe disso no dia, na hora que a coisa está acontecendo? Porque o homem, ele que tem que direcionar. Ele não pode reclamar que a esposa não segue, se ele não está dando uma direção, se ele não está dizendo: nós vamos por aqui. Porque aí a pessoa, você imagina aqui, presta atenção aqui, você vai entender bem. Você precisa ir num lugar, chega uma pessoa e fala: ô fulano, eu te levo. E ele para na sua frente uma moto, sabe, dessas, tipo, de 500 cilindradas a 750. Aí ele para lá, vrum. Você sobe em cima, ele te dá um capacetinho, e o dele é um capacetão monstruoso. Ele te dá um capacetinho que nem tampa o olho.
Ela falou: para onde é que você quer ir? Eu te levo. E você sobe naquele negócio ali e vai pedindo a Deus e prometendo a Deus que nunca mais você faz aquilo, até chegar no lugar. O cara corta um carro aqui, corta outro ali, sabe? E sai parecendo que ele assistiu, sei lá, Missão Impossível ontem à noite, ou algum tipo de corrida de motocross. E ele exibe, ele consegue exibir, ele consegue, digamos assim, fazer tudo o que ele sabe na moto naquela hora ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que está atrás, talvez você não pegou carona com uma pessoa desse jeito, Deus te livre. Pode ser numa CG, numa moto mais simples. Mas você vê o cara para lá, para cá, inseguro, você fica com medo ou não fica? Diz: oh meu Deus, oh meu pai, ui, o carro, graças a Deus. Então, o que acontece, irmão? Insegurança. Tem muita gente morrendo porque se acha bom demais. Mas quando nós falamos aqui de sem parcialidade, presta atenção. A pessoa que está aqui do seu lado, irmãos principalmente, e as irmãs também, a pessoa que está aqui do seu lado, seus filhos, sua esposa, o marido, quer sentir segurança em você. E eles estão aqui porque acreditam em você. E a gente sempre pode fazer algo melhor. A gente pode melhorar. E sem parcialidade quer dizer o quê? A parcialidade é aquilo que impede duas pessoas de caminharem junto. Cada um só escolhe o seu lado. Quando o texto diz que a sabedoria, uma das colunas da sabedoria é viver sem parcialidade, é não ter parcialidade, está dizendo que eu não estou escolhendo um lado. Existem famílias que elas são divididas assim: o que é meu, o que é seu. O que é meu, o que é seu. Cada um tem um lado. Ah, mas você não está entendendo o meu lado. Ô, pera aí, acorda. Não existe o seu lado. Quando vocês estão brigando, os dois estão perdendo. Então só tem um lado. Porque a Bíblia diz que os dois serão uma só carne. Só tem um lado. E qual é o lado? Falamos anteriormente: reconciliação. Só tem um lado. Só tem uma direção. Então não tem o meu. Muito bem. O meu trabalho, a minha vida. Isso é parcialidade, irmão. O cara casa e fala para mim assim: eu vou viver do meu jeito. Você não queria casar, irmão, porque sem parcialidade quer dizer que eu não tenho um lado. Gênesis 2:18, a Bíblia diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie, que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, Deus criou uma esposa para Adão, alguém que fosse correspondente a ele, para que não houvesse um lado, ou dois lados, mas um lado só, e todos fossem naquela direção. Porque a minha diferença, as nossas diferenças, não podem ser um problema. Aquela história que fala assim: nós não damos certo. O cara casa, vive junto, não sei quantos anos, chega para a mulher e fala: a gente não dá certo, nós somos muito diferentes. Ô Zé, desculpe, não é José, eu falei Zé. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. As diferenças é que fazem vocês andarem juntos. Não é verdade? Já pensou? Duas pessoas, dois calados dentro de casa. Fulano não conversa, ela também não conversa. Dois calados. Sentam um do lado do outro. Aí por isso tem que ter um que conversa muito e um que conversa menos. Já pensou? Dois conversadores, duas pessoas que não param de conversar. Você já viu uma gaiola de periquito?
Não, você já viu uma gaiola de periquito quando eles estão animados ali? Você vai num pet shop, tem ali 20 periquitos dentro de uma gaiola, tudo falando de uma vez. Você vai em qualquer pet shop, 5h30 para 6 horas da tarde, você vai ver isso aí. Por último, sem hipocrisia. Hipocrisia é um dos maiores venenos para o casamento e para a família, irmãos. Por quê? Cobrar do outro que você não vive gera indignação, dá raiva. Você vai e cobra do outro o que você não está vivendo, você vai gerar mais confusão. Você vai cobrar do seu filho o que você também não faz. Você pode até, se você tiver sabedoria, você pode até cobrar dele alguma coisa que você não fez, mas ensinando para ele o seu exemplo. Ó, não deu certo para mim. Agora eu vi a história do cara lá que disse que ele chegou para o pai dele. Acho que eu contei isso aqui para vocês. Chegou para o pai dele e falou: pai, eu não quero estudar mais. O pai falou: opa, puxou eu aqui, papai, formado, 3ª série. Puxou eu, não quer estudar. Isso é meu filho. Você não vai estudar não? Pronto, então vai me ajudar. Pronto. Foi no outro dia, o pai foi numa loja e comprou aquelas enxadonas, de 3? Como é que chama assim? 3 o quê? Léguas? 3 línguas. Meu Deus, não sei falar assim. 3 libras. 3 libras. Obrigado, irmã. Diz que é maior, né? Uma das maiores, homem. Aí comprou o cabo, enxadona. Na 3ª enxadada ele estava arrependido. Pai, isso aqui não dá para mim não. Ele falou, e agora, meu filho? Tu disse que não quer estudar, mas agora eu quero. Falou, pois teus cadernos estão no final dessa plantação aqui, ó. Aí bateu a enxada, se moeu o dia todo. Resultado, estudou, virou doutor, né, meu filho? O pai falou: você não quer estudar? Vai ser como eu, estou batendo enxada aqui. Agora, sem hipocrisia quer dizer, sabe o que, irmão? Que se tem algo que irrita os filhos, é ser cobrado sem um exemplo. A Bíblia diz, Efésios 6:4: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Você não tem um exemplo para dar, você vai cobrar, aí gera revolta. Agora, deixa eu te ensinar uma coisa, filho. Isso é bem sério aqui. Pai errou, mãe errou, sei lá quem errou. Sua obrigação, independente do erro de qualquer pessoa, é honrar o seu pai. Ah, porque meu pai, você não tem moral para falar comigo assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa se o pai errou, ele é seu pai. Não importa se a mãe errou, é sua mãe. Entendeu? Você tem que honrar, você tem que respeitar. Você não tem papel de juiz. Se alguém está errado, você tem liberdade de poder sentar com a pessoa e falar: ô pai, vamos caminhar aqui, ó, dessa direção. Com cuidado, ainda até que eu entendo que pode ser válido. Mas eu já vi muito filho chegar para o pai, desonrar o pai, falar besteira para pai, para mãe, porque um dia errou, falhou. Isso não existe. Já vi muita mãe permitindo isso. Não existe. Gerando revolta no coração dos filhos. Deixa eu te dizer, querido, não existe nada que inspira mais a obediência do que um testemunho. O cara chega e fala: por que você não vai fazer isso, fulano? Bora aqui. Fala: não, porque ele lembra do pai, ele lembra da mãe, ele lembra de quem estava antes dele e lhe ensinou uma coisa. Aí fala assim: eu não posso fazer isso, porque o meu pai me ensinou assim. Eu nunca vi meu pai fazendo isso. Quero te dizer, querido, que nós somos chamados hoje para sermos um exemplo para as gerações futuras. Você sabe qual é o maior problema de hoje? Que as pessoas só estão pensando no agora, não é?
A gente só pensa no agora. Quem está pensando na próxima geração? Nós temos que começar a pensar nas gerações que virão, naqueles que virão depois de nós. Eu vou andar correto, porque eu não quero que o meu filho erre. Eu vou andar de uma forma, sabe, em pureza, em santidade. Eu vou ser um homem honesto. Eu vou amar minha esposa, eu vou cuidar dela, eu vou ser um exemplo na minha casa, porque eu quero que os meus filhos entendam o que é ter um pai. A irmã vai honrar o seu esposo, vai abençoar os filhos, vai amar, vai ser pacificadora, porque ela vai querer que os seus filhos aprendam o que é ter uma mãe e o que é ser um exemplo, porque nossas casas estão precisando de exemplos. Todo mundo está reclamando de como o mundo está, como as coisas estão difíceis hoje. Então, sabe, querido, a chave para a mudança o Senhor Deus entregou nas nossas mãos, para que tenhamos famílias abençoadas. Nós também temos que ser abençoados. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou assim: olha, sê tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai ser uma bênção. Mas Ele disse: em você serão abençoadas todas as famílias da terra, mas você vai ser uma bênção. Então você, meu irmão, vai ser uma bênção, e em você a sua família será também abençoada. A Bíblia nos diz em Mateus 7, do 24 ao 27, conta a história, né, daqueles dois construtores, que um chegou e construiu a sua casa sobre a areia. Estava bonita a construção, mas na hora que veio a tempestade, os rios bateram naquela casa, ela caiu. No entanto, a Bíblia diz também de um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando veio a tempestade, quando vieram os rios, aquela casa ficou em pé. Tem muita coisa hoje que a gente está achando, é família, a gente está achando lindo, olha como está bom lá, mas não tem um bom fundamento. Então o destino é a queda, não tem chance de dar certo. Mas você quer que a coisa dê certo? Há um princípio, e é o que nós estamos falando aqui hoje. Os nossos lares serão edificados sobre a rocha, os nossos lares serão edificados sobre a sabedoria, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o nosso padrão, amém, queridos? Vamos orar? Vamos ficar de pé, por favor? Uma coisa que eu não tenho dificuldade em falar, não falei no começo, essa mensagem hoje foi baseada num dos capítulos do livro A Outra Face do Amor, Sensualidade, do pastor Marcos Borges Cote. Eu peguei e trabalhei em cima, algumas coisas tem aqui que são dele, muita coisa nossa também, principalmente os textos. Mas entendemos assim que é um princípio para ser estabelecido sobre as nossas vidas hoje. Deus quer, Ele pode dar hoje uma direção diferente para a sua família. Uma direção diferente. E se talvez, meu irmão, você está aqui hoje e não teve um princípio sobre a sua casa, entenda, você está aqui hoje para aprender. A sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, meu Deus. Precisamos, Pai, da Tua ajuda, da Tua direção nessa noite. Porque estamos assim, nós somos mesmo impactados pela Tua palavra, que nos ensina como viver, nos ensina como deve ser a nossa caminhada com a nossa família. Nós confessamos as muitas vezes que falhamos, muitas vezes que erramos, que falhamos, Senhor. Mas em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor que nos ajude nas nossas fraquezas,
nas nossas debilitações, nas nossas dificuldades, porque nós queremos ver o nosso lar estabelecido sobre a rocha que é Jesus Cristo. A tua palavra, meu Deus, que ela seja o centro da nossa casa. Em nome de Jesus, que a reconciliação do Senhor seja sobre cada lar, sobre cada família. Que haja em nós, ó Pai, meu Deus, paz. Que haja em nós um coração ensinável. Que haja em nós, meu Deus, moderação. Meu Deus, em nome de Jesus, que sejamos um no amor do Senhor. Que possamos viver a nossa vida baseada no temor do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Se você veio aqui hoje, querido, e vive uma dificuldade no seu lar, na sua família, saiba que Deus tem poder para mudar. Mas só que às vezes a gente pensa assim, de uma forma mágica. Sabe, de uma forma mágica, um negócio assim que Deus tem poder para mudar, então muda, Deus. Pá! Não é isso. O que Deus quer fazer, Ele quer mudar você, Ele quer tratar você, a sua vida. Você vai ser tratado, você vai ser restaurado. Você está recebendo a palavra hoje aqui, para que essa palavra ela penetre no seu coração e mude a sua história. Aí a sua casa vai viver algo diferente. E deixa eu te dizer, querido, talvez a reconciliação no seu lar está dependendo de você. Talvez existem situações em que sua família está envolvida, dificuldades, sabe, brigas, situações as mais adversas que vêm, que muitas vezes vêm, que nós não escolhemos, e coisas que nós nem imaginamos às vezes. Mas hoje, entenda que só falta você se posicionar a partir daquilo que a palavra de Deus diz para mudar essa situação. E Deus vai te usar, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. E a sua casa será um lugar de paz, será um lugar onde a presença do Senhor está firmada. Você se lembra quando o Senhor Jesus, Ele mandou os discípulos, Ele falou assim, olha, vá, e de lá em lá vocês digam, onde vocês for, diga assim, ó, que a paz seja sobre esta casa. Aí ele diz assim, mas se não houver paz naquele lugar, não se preocupe, essa paz voltará para você. Sabe o que quer dizer isso, querido? Que existiam lugares que os discípulos iam, que havia paz, que ele dizia, a paz seja sobre essa casa, porque havia paz sobre aquela casa. Ele não está dizendo que a paz viria com eles, a paz já estava sobre eles. Mas se não havia paz, ela voltava para eles. Eles caminhavam em paz. E sua casa será um lugar onde a paz do Senhor está estabelecida, o amor do Senhor. Sabe? Então, em nome de Jesus, que não haja em nós orgulho. Tem uma dificuldade? Me perdoa. Faça elogios. Abençoe o outro. Diz que ama. Essas coisas não vão nos matar, não, irmãos. Vão nos fazer melhores. Tá? Que Deus abençoe a você e sua família, em nome de Jesus. Tá?